Não, faz o seguinte, só desliga o 48 lá, que esses carinhas aí são meio... Eles não são muito... E só, espera... Morre, filho, morre. Morre! E já no primeiro semestre de 95, a gente já conseguiu mais 15 alunos, e aí foi indo e não parou mais, né? Eu acho que o principal é que eu não parei de trabalhar como profissional. Eu tinha a escola e todo o investimento que os alunos faziam e fazem até hoje, fica na escola. É por isso que a gente consegue ter tanta coisa dentro do IAV em termos de estrutura. E eu, como profissional, trabalho e tenho meus rendimentos fora do IAV. Então, essa acho que foi uma fórmula importante para a gente ter o que a gente tem hoje. Hoje o IAV tem uma das estruturas, sem falsa modéstia, lógico, é melhor do Brasil, mais impressionantes, sim, provavelmente das Américas. É claro que não dá para a gente se comparar com uma Full Sail, uma Expression, as grandes universidades. SAE. Mas, se você pegar no nosso nível de instituição, vamos chamar assim, é muito difícil. E a metodologia que a gente desenvolveu nesses 24 anos já do IAV, ela tem se mostrado muito eficiente. A metodologia de ensino, que é um outro problema que eu acho que é um problema nacional, um problema do Brasil. Não só do Brasil, mas de muitos outros países latinos, eu diria. A metodologia da escola tradicional é uma porcaria. Porque você não tem uma conexão com absolutamente nada que faça sentido para aquele aluno aprender aquele assunto. São coisas desconexas, não tem um ajuste de realidade, sabe? Sim. Então, você tem que aprender por quê? Porque tem que aprender. Você não tem um objetivo, você não tem um incentivo. Tem que aprender porque cai no vestibular, aquelas coisas idiotas. Então, até hoje, para você ter uma ideia, nós temos que voltar em assuntos que, teoricamente, as pessoas tinham que chegar no IAV sabendo, que é matéria de colégio, como logaritmo, como toda a parte de eletricidade. Você fala, nossa, eu preciso aprender isso para aprender áudio. Olha, você pode ser um apertador de botão, não tem problema. Sai som. Tem um monte de gente que não sabe DB, que não sabe eletricidade, mas vai lá. É difícil explicar para o cara que zero e menos infinito é a mesma coisa, né? Só que são duas formas diferentes. Totalmente diferentes ao mesmo tempo. É difícil isso, então, né? Agora, se você quer ser um profissional completo, se você quer ter uma formação sólida, você precisa ter ideia do que você está fazendo com uma escala. Né? E eu acho que é uma falsa sensação de que eu sou profissional, você achar que você mixa, então você é profissional. Tem gente que pensa assim, eles que me desculpem, eu não concordo. Por quê? Porque quais são os maiores erros hoje em dia desses profissionais que se dizem profissionais de mixagem? Estrutura de ganho. E aí, se você erra na estrutura de ganho, a tua mixagem vai ser um desastre. Né? Não adianta você ser bom de equalização. Se a sua estrutura de ganho está comprometida, você pode distorcer, ou então você pode ser limitado pelo processador da caixa. E quantas coisas a gente não vê acontecer por aí. Mas ninguém hoje quer saber de dinâmica, né? Todo mundo quer chapadão e... E aí vem os problemas acabou, junto. Né? É uma tendência, né? Então Todo eu mundo acho quer... que essa formação mais sólida, ela ajudaria muito a todos os profissionais, sem exceção. Entendeu? Porque não é difícil, cara. Não é difícil. E são coisas muito simples. Você vê como é que a gente faz. Em 5 meses, 300 horas de curso, você é capaz de mostrar para a pessoa que, olha, o caminho não é ali, o caminho é aqui. É muito pouco tempo da vida para você falar assim, cara, vou jogar essa oportunidade fora, vou seguir por outro caminho. Hoje em dia, se eu tivesse essa oportunidade, eu não teria dúvida nenhuma. Eu faria um curso de formação. Porque você vê pelos alunos que saíram do IAV nesses 25 anos. Todos os que se despontaram como bons profissionais e que se formaram no IAV estão em cargos sensacionais. E não só dentro da operação de um show, ou gravando um disco, ou masterizando, sei lá o que for. O cara está como especialista de produto, está como gerente de vendas, ou seja, a gente consegue mostrar que o mercado do áudio
é gigantesco. E que você gigantesco pode ter a sua fatia muito bem feita em qualquer área, né? Imagina, tem teatro, tem cinema, tem corporativo, tem show, tem muita coisa. Tem tudo. tudo. Muita coisa. E me fala uma coisa, quais são os cursos que o IAV tem hoje? Então, os principais cursos? O nosso carro-chefe é o Fundamentos de Áudio e Acústica, o nome acho que diz tudo, que é essa formação que eu acho que é essencial, recomendo até para quem já sabe alguma coisa, já trabalha, não tem problema, porque vai te arrumar a bagunça que eu sei que tem na cabeça do ponto de vista conceitual. E aí depois a gente tem vários cursos de especialização, obviamente dos softwares, Logic, Pro Tools, etc., Cubase, que o cara tem preferir. Sound Design, sintetizadores? Ainda não, esse tipo de coisa a gente ainda não tem, mas a gente tem, por exemplo, os cursos de Mix in the Box, que é justamente para as pessoas que agora têm essa vontade de produzir o seu próprio conteúdo, entendeu? Temos os cursos agora de metodologias de produção musical, que a gente está fazendo em parceria com o Alê Siqueira, que é um dos maiores produtores da atualidade dessa nova geração e que foi aluno do IAV justamente lá no comecinho. Enfim, temos os cursos de especialização na área de sonorização, que é o curso que eu faço de alinhamento de sistemas de sonorização. Tem um curso muito gostoso, eu adoro fazer também, que é o curso de efeitos para mixagem, que é o curso onde eu ensino como é que você cria essa terceira dimensão, essa perspectiva, profundidade, espacialidade, como você usa as reflexões para criar essas sensações, entendeu? Eu vou fazer IAV, meu. Vou me inscrever lá. Tô gostando. Vai ser um prazer. Tô gostando. A gente pode trocar várias figurinhas. E aí tem também alguns cursos mais específicos para a área de teatro, por exemplo, a gente faz alguns workshops sobre microfonistas, né? Como é que você tem que trabalhar para ser um microfonista de teatro, não só em teatro, porque isso também usa em televisão, usa em cinema, né? Então essas técnicas são utilizadas em várias áreas de trabalho. Acho que esses são os principais hoje em dia. Marcelo, me fala, quais são os recursos que o IAV hoje disponibiliza para os alunos? O que você tem de legal, de equipamento? Bom, a primeira coisa que eu acho que é extremamente importante numa escola, qualquer tipo de escola, é a sala de aula com tratamento acústico. O IAV acho que é o básico, né? E é tão impressionante isso que deveria ser obrigatório em todo tipo de escola do mundo. Vou te explicar por quê. A gente tinha a sala de aula sem o tratamento até que resolvemos fazer o tratamento. E nem foi por causa de ser sala de aula, porque a gente queria aproveitar a sala para também gravar e também ter audições críticas dentro daquele espaço. E aí o Renato Cipriano, que já estava com a gente nessa época, projetou todo o tratamento acústico dessa sala. O resultado é que o nível de aproveitamento das turmas a partir dali subiu 25%. Nós tivemos que mudar a nota de corte. Tá. Aí eu falei, cara, como assim? O que a acústica está influenciando no aproveitamento do aluno? Aí eu fui pesquisar e é óbvio, se você não tem ruído de fora te atrapalhando, não desvia a atenção. Se você não tem erros de inteligibilidade, você aprende mais. Aprendendo mais, você vai ter um rendimento melhor no curso. Então foi impressionante a diferença. Então essa é uma grande facility, vamos chamar assim, é um grande diferencial do IAV, você ter a sala de aula com tratamento acústico. Então lá a gente pode não só fazer captações, mas também ter audição crítica e ao mesmo tempo o professor com um tom de voz normal fala para 24 alunos e todo mundo focado, concentrado, sem erros de percepção, sem distrações e assim por diante. Além disso, nós temos 4 estúdios de gravação. 4? 4. Dentro que legal, do IAV, hein? 4 salas, né? Tá. Cada uma com uma característica diferente. Então nós temos salas erradas acusticamente, para mostrar os principais erros acústicos que se cometem nos home studios e para que ele entenda o erro e como resolvê-lo. Então nós temos a sala errada e a sala certa. Genial isso. Entendeu? Aí o cara mixa na sala errada, fica muito bom lá. Aí tira dali, tá uma porcaria.
Mas por que está ruim? Aí, Você de sacanagem troca uma fase do falante? não, Pro cara... isso nem numa prova, isso é mais para frente. Tá. Mas a gente tem a estrutura pensada para que você tenha a experiência real de aprendizado. Então, dentro dessas salas, nós temos salas erradas e salas certas. Aí nós temos estúdios de pequeno porte, médio e grande porte. Então, o estúdio maior, que é o estúdio 4, foi projetado pelo John Storick. É um estúdio com 5 salas. É o cara que fez o Electric Ladyland. Desculpa, Electric Lady. Electric Ladyland é o nome do disco. Exatamente. Ele foi o que projetou o estúdio do Hendrix. Um dos primeiros que ele fez, inclusive. Né? E gente boa, cara. Eu conheci ele numa feira da ES em Buenos Aires, que foram todos os figurões. Foi ele, foi o Tomlinson Holman, da THX. Aí foi o outro que achei genial, o Dan Duggan, que faz aquele mixer automático. A Nata. O George Messenburg estava nessa convenção. Acho que estava também. Eu lembro, foi em Buenos Aires. Foi, exatamente. Eu fui nesse evento. Ele gravou uma sessão de cordas com o SM57, só para sacanear todo mundo. E foi uma coisa assim maluca, né? Porque você estava numa sala com só os gurus, assim, né? E eu troquei uma ideia com o Tomlinson Holman, um cara super bacana. Aí ele demonstrou o sistema 22.2. Aí um monte de gente perguntou para eles, mas a esposa vai liberar você botar 24 falantes na... Ele mostrou o sistema da NHK, que 22.2, que eles montaram um PA tudo com Meyer Sound lá, um monte de caixa. Tinha umas caixinhas pequenas da Meyer Sound que ela lançou na época, eu não lembro agora, mas eram super bonitinhas, eram em cores diferentes. E eles montaram um sistema lá e... Eu nunca vi tanto cara peso pesado do áudio em Buenos Aires como foi uma edição emblemática. Emblemática mesmo, né? Foi muito legal. Eu tava com o João Brito, tava lá e falei, pô, João, a gente tá aqui no... Né, puta, a gente tá nesse lugar, mas isso aqui não é um sonho, né? E aí... não, tava o Massenburg, sim, porque ele tava mostrando um produto que ele fabrica. É um meter de masterização, não é? Ele tem uma caixa preta, combo de compressor, equalizador e... Massenburg Labs, eu lembro disso. GML, né? É muito bom. Muito sensacional. Bom. Fui lá e foi... E aí a gente tem esses 4 Qual que é o console do estúdio grande? Qual que é? Não tem mais, né? Bom, não tem mais console. Hoje em dia... Mas qual que tinha? A gente teve uma Soundcraft. Tá. Já teve Alan Heath, já teve Alesis, já teve de tudo. E hoje você tem uma superfície de controle, pelo menos? A gente tem a superfície de controle, continua tendo as mesas e a gente tem, em todos os estúdios nós temos mesas analógicas. Porque o método de aprendizado ainda é analógico. Não, tem que ser, né? O Signal Flow, ir para o áudio então a gente Pro direto numa Yamaha 01... A gente tem as Behringers lá 2408, né? Tá. E vários periféricos em todos os estúdios para poder mostrar insert, signal flow, vai e volta, só vai, não volta e assim vai. E a gente tem um salão na parte de baixo da escola com racks individuais para as aulas práticas. Então o aluno, por exemplo, tem aula de equalização, ele vai sentar numa bancada e ele vai ter um kit lá com um player de 8 canais, com diversos tipos de sons e de instrumentos, etc. Então ele vai praticar em equalizadores gráficos, paramétricos, etc. Cada um dos sons que ele tiver ali. Aí vai ter aula de compressão, ele tem lá o compressor e assim vai. E todos os racks são diferentes, com equipamentos de marcas e modelos diferentes. Então ao longo do curso ele vai pulando de uma bancada para outra até passar em todas e assim ele tem uma gama de aprendizado não só sobre o conceito, mas sobre a característica de cada equipamento, de cada filtro, a qualidade de determinados equipamentos em relação a outros. Compara, olha, esse aqui custa muito mais caro, mas será que vale a pena? Esse aqui é barato, mas funciona. E o que você precisa aprender? Você precisa aprender a usar a ferramenta, conceitualmente e na prática. Então a gente tem isso todas as aulas que você tem uma teoria, você tem uma prática associada àquela teoria. E então esse é um grande diferencial. São raríssimas as escolas do mundo que têm isso à disposição dos alunos. Individual. Porque você tem lá os estúdios, por exemplo, a FUCE tem 12 estúdios, mas você não tem o tempo que você tem de curso o tempo inteiro sozinho dentro do estúdio.
Você está dividindo, né? Muito caro isso. Então aí o que eles fazem? Eles têm uma ideia inteligente também que é, eles rodam 24 horas, né? Aí você se ajeita lá, cara. Se vira aí no horário 3 horas da manhã, o problema é seu. Mas se você quer aprender, você vai atrás, né? Aí no IAV a gente conseguiu fazer de outra forma. A gente conseguiu estabelecer esse padrão de prática individual. Em todos os equipamentos que ele precisa, de fato, um aprendizado único, só dele, ele tem acesso individual. E aí tem as outras, por exemplo, os outros cursos, por exemplo, tem um salão de estações digitais, né, que roda Pro Tools, Logic, os softwares de uma maneira geral. E quando o cara vai para a especialização, ele vai numa sala onde a gente tinham 24, agora acho que a gente diminuiu porque tem muita gente que já está querendo levar seu próprio computador. Legal isso. Até para poder já treinar no que ele vai usar e tudo mais. Legal. Então, a gente tem lá, mas para quem não tem, nós temos uma bancada com computador, mouse, etc. E tudo Apple, por uma questão de não termos problemas com o sistema operacional. Basicamente foi uma escolha antiga, já estão há muitos anos lá e não nos dá problema. Ponto. A gente tem que rodar. Pelo menos é mais homogêneo, né? Exatamente. Você pode fazer com PC, com Windows? Claro que você pode. Pode fazer com Linux, o que você quiser. Mas você vai fatalmente ter que ter alguém de TI para cuidar daquilo. Porque uma hora vai perder um DLL, uma hora vai... Sim. E aí começa a imundície rolando para tudo quanto é lado. Que legal, que legal. E fala uma coisa, quais são os pré-requisitos para poder cursar o IAV? Eu costumo dizer assim, só tem um. Você realmente tem que estar afim. Tá. A gente recomenda que a pessoa esteja pelo menos cursando o 2º grau, por causa da física e da matemática. Mas não existe restrição. A única restrição é ou você está afim de estudar e levar a sério ou nem vem. Por quê? Porque o que você precisar aprender, você vai aprender lá. Não aprendeu matemática direito, a parte de logaritmo, que é importantíssimo para você entender as escalas que nós usamos, e até a sua orelha, que não é linear. Sim. Né? Então a gente ensina você o logaritmo. E a gente tem uma metodologia que é sensacional. Eu falo isso no primeiro dia de aula. Vocês vão, em 10 dias, fazer conta de logaritmo de cabeça. Isso é uma promessa que eu faço. E aí quando eles fazem, eles ficam assim, como assim? Eu fiz a conta? Fez, porque não é difícil. O erro está no método. Mas depois que você conserta o método, acabou o problema, né? E claro que o objetivo não é o cara aprender logaritmo. O objetivo é ele aprender o que é uma escala logaritmo. Sim. Como é que você entende o 0 dB e 3 dB e assim por diante, para você poder usar depois, né? Por que é melhor falar 60 dB e não 1 milhão, né? Bom, acho que é bem mais fácil. Bem mais fácil, né? Raciocinar com números menores. E outra, você sai do ambiente acústico, vai para o elétrico, aí depois volta para o acústico. E como é que você relaciona essa confusão toda, né? Então é super interessante e necessário. E aí, a gente, desenvolvendo esse método, faz tudo mais fácil. Por isso que eu não tenho nenhuma restrição. Mas o cara realmente precisa ter vontade, ou ela de preferência, né? Inclusive, valorizo muito quando as mulheres querem entrar nesse universo, porque a gente tem muito pouco. Sim. E elas têm uma visão e uma postura de trabalho completamente diferente de nós, homens. E é Acho importante... que primeiro que elas têm muito mais paciência, né? Não é? Não sei, viu? Não tem tem? umas que não tem tanto assim Me falaram, também, por exemplo, que... Por exemplo, o lance de mixagem, aquelas mixagens que não terminam muito, né? Que não terminam nunca. Pode né, ser. que elas têm mais paciência. Nunca fiz esse teste. É uma boa ideia, vou fazer uns testes. Elas têm elas têm mais paciência na questão dos múltiplos takes que não terminam também e na questão das mixagens que não terminam. Parece que talvez o make-up psicológico delas... Eu gosto muito da postura da mulher como profissional pela sua organização e meticulosidade. O homem é meio desleixado, com raras exceções, obviamente. Sim. Né, como tudo. Mas a mulher... O preset da mulher já é melhor, entendeu? Não, porque a mulher antigamente,
ela é uma coisa maluca, né? Mas a mulher antigamente, ela separava as sementes venenosas das sementes não venenosas para prole comer. Enquanto o homem, a única coisa que ele tinha era achar o maior animal possível para matar e matar rápido. Então, dizem que tem, por exemplo, por que o homem não aguenta ir numa loja, né? Ficar com a mulher vai ver as roupas, ver as coisas. Parece que as mulheres elas são mais biologicamente programadas para ter esse lance de seletividade, de conseguir pegar um universo de várias coisas e ir separando e fazendo. Exato. Quando o homem não, pá, entendeu? Chega aí, vamos gravar, vamos fazer, entendeu? Tá bom, próximo, né? Objetividade aquela máxima, coisa assim, meio... E às vezes não sei se é tão bom, né? E fala um pouquinho, você falou da Full Sail, o IAV tem uma parceria com a Full Sail, não, né? Mais ou menos, é uma parceria... Inclusive, até fiquei, outro dia eu estava guiando lá na República do Líbano, eu olhei assim e falei... Full Sail aqui? Exatamente, falei, é o IAC, legal, que é uma célula de captação da Full Sail no Brasil. Não é a universidade aqui. É um showroom. Como se fosse um showroom. Tá. E com eles a gente teve uma parceria. A gente não tem ainda uma parceria oficial com a universidade. Tá. Até estamos tentando, estamos trabalhando para isso. Mas você é o embaixador cultural deles no Então, Brasil, eles me chamaram para isso agora no como é que chama? Para ser o embaixador lá dentro do evento que chama Campus Experience. Teve que ser adiado por questões financeiras, inclusive, porque esse negócio do dólar flutuar para lá e para cá, deu uma confundida, e a gente vai fazer isso o ano que vem. Mas, assim, a gente tem muita sinergia, porque, obviamente, a FUCE é uma das, se não for a maior e a mais interessante universidade de entretenimento no mundo, eu não sei qual é a outra que seria. É impressionante. A SAE não é... A SAE talvez seja a maior escola, em termos de numéricos. Mas a estrutura que você tem na FUCE eu não conheço em lugar nenhum do mundo. É mesmo, é monstruoso. É absurdo. É absurdo. Você está na Disneylândia. É mesmo? Assustador. Disneylândia do áudio. Literalmente. Legal, curti. Entendeu? E aí, o que acontece? O IAV forma profissionais que, fatalmente, um ou outro, que vão querer entrar num universo um pouco mais específico dentro desse mundo todo do entretenimento, ele vai bater na Full Sail. Já tivemos casos assim, só que a gente nunca teve uma proximidade. Porque pensa bem, que eu costumo dizer, a física aqui no Brasil é diferente da física nos Estados Unidos ou na Europa. Então, se o cara aprende a base aqui... Não, mas sabe que eu estava pensando numa coisa? Se o STF decidisse mudar a física aqui no Brasil, talvez fosse diferente. Eu estava pensando nisso outro dia. Entendeu? Se chegar um cara lá no STF dizendo, olha, F não é igual a MA. F é igual a MA, mais um penduricarinho. Mais ou menos talvez o STF pudesse mudar até mudasse por decreto as leis da física no Brasil. Mas, enfim, mas... Provavelmente um dos ministros depois ia dar um voto contra, ia liberar. Não, ele ia pedir vistas para poder estudar. Mas você falou, a física, na verdade, ela é igual no universo todo. O Carlos Correia, falecido já Carlos Correia, falava muito propriamente uma coisa que era assim, a física é democrática. É democrática. Ela é igual para todos nós. Não importa se eu sou brasileiro, japonês, alemão, seja o que for. Então eu acho isso interessante. Por quê? Porque se você tem uma formação, por exemplo, o cara fez aqui o curso no IAV, de 5 anos, ou se fez outras especializações, ele pode ficar até 2 anos estudando aqui. Aí ele vai para a Full Sail, ele vai fazer isso tudo de novo? Ele já sabe. Ele já sabe o que é DB, ele já sabe o que é um microfone condensador, dinâmico, cardioide, seja lá o que for. Ele não precisa. Então o que nós estamos tentando é justamente fazer essa compilação de matérias eletivas que podem ser descontadas até para o cara poder ter um desconto, não só na questão do curso, mas principalmente na estadia dele, né? Entendi. Porque ficar lá 18 meses pesado, bancando não é moleza. É pesado. Então, se a gente conseguir isso, onde fica? em Orlando. Orlando. Legal. Ou seja, na boca do lixo mesmo. O negócio ali é sério. Não, Orlando é bem emblemática. Antes da gente ir para o próximo bloco do nosso programa, eu queria que você deixasse as suas informações de contato para quem está
com interesse em ir no IAV fazer, Ótimo. estudar lá. Você pode deixar o telefone, e-mail... Obrigado. Por favor, coloca toda a informação. A primeira coisa que eu acho que é interessante é você ir visitar o IAV. Você precisa ver com seus próprios olhos para você saber se é o que você quer e se é onde você quer estudar. Então IAV, www.iav.com.br, fica na Vila Mariana, próximo do Sesc da Vila Mariana, entre as estações Paraíso e Ana Rosa, é muito fácil chegar. E o telefone de lá é o 5573 3818, 011, né, São Paulo, 5573 3818. E o e-mail? Info, de informação, @iav.com.br. Você tem algum esquema tipo academia, que ele pode assistir uma aula? Quem está interessado pode assistir uma aula? Não ou oficialmente. Um teaser, alguma coisa Não assim? oficialmente, mas a gente pode, se estiver interessados em fazer alguma aula experimental, vamos lá, vamos fazer. Muito bom. Não tenho nenhuma restrição quanto a isso. Excelente.